Fala pessoal, voltando a gravar vídeo aqui pro canal no YouTube e hoje a gente vai falar de um vídeo de um assunto muito importante que são as quatro individualidades do homem. A gente vem vivendo numa sociedade, numa nação, principalmente nação brasileira, estamos vivendo em uma sociedade onde estamos sofrendo as consequências da geração passada não ter trabalhado as quatro individualidades do homem. Então a gente vem sofrendo com uma sociedade totalmente corrupta, uma sociedade sem princípios e nem valores, uma sociedade que é facilmente comprada, uma sociedade prostituta. Por quê? Porque as pessoas elas trocam os seus ideais, aquilo que até mesmo as suas vidas, por dinheiro. E isso trata-se por conta de famílias destruídas do passado e famílias que criaram pessoas, só que famílias totalmente destruídas, famílias totalmente construídas à base de mentira ou à base de um homem fraco. O que é mais importante é aquilo que nós abordamos aqui nesse canal. Então, hoje a gente vai tratar um pouco das quatro individualidades do homem, a importância de cada uma delas ser tratada progressivamente, a importância de cada uma delas ser bem trabalhada para que a gente consiga chegar numa sociedade onde nós tenhamos aquele tão sonhado ideal, né? Aquela visão utópica que nunca acontecerá, porém a gente consegue melhorar muito o mundo dentro das quatro individualidades do homem. E qual que são as quatro individualidades? Eu vou falar das quatro, depois eu vou aprofundando um pouco dentro de cada uma. A primeira é o homem, é ele mesmo. Se ele não se trabalhar, se ele não se fortalecer, não tem como ele fazer a segunda individualidade, que é o quê? É a própria família, a família dele, a família que ele está construindo com a sua esposa. Então, como que um homem ele vai construir uma família sólida, uma família forte, uma família com princípios e valores se ele não é sólido, se ele não é forte e se ele não tem princípios nem valores? É impossível. Por isso que é importante que ele primeiro trabalhe a si mesmo, melhore a si mesmo para que ele consiga ser um líder, uma pessoa capacitada e com ideia, com miolo na caixa d'água, para conseguir gerar uma família forte. E somente sendo líder de uma família forte, somente sendo um homem forte que comece a construir uma família forte, que ao longo do tempo nós construiremos com essa mentalidade de homem forte, constrói família forte, conseguiremos construir uma nação forte. E somente é o homem que tem essa visão de compartilhamento, de pluralidade, que é não pensar somente em si, mas pensar num todo, que ele vai conseguir ter uma visão de nação. Senão a gente vive num país onde somos simplesmente meros trabalhadores, meras pessoas que estão aqui para usufruir daquilo que o governo te dá e não é capaz de construir algo. Ele está aqui para consumir e não para ser um líder, não para ser o construtor de uma nação. Então, para que você consiga construir uma nação forte, você precisa de famílias fortes e bem estruturadas. Só que para construir famílias fortes e bem estruturadas, você precisa de um homem forte e bem estruturado. E a consequência disso, qual que é a quarta individualidade? Quando uma pessoa ela começa a se esforçar para ser bom, para ser honesto, para ser justo, para construir algo de valor, automaticamente a mente dele vai para o divino. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Uma pessoa de bem, um cidadão de bem que luta e trabalha e busca o melhor dentro da sociedade, ele é inevitavelmente e inconscientemente ele vai ser direcionado para o divino. Então a quarta individualidade é o reino. E quando eu trago o reino, é o reino de Deus. Nós abordaremos um pouco ao longo dos vídeos que postaremos aqui dentro do canal, tá? Então, consegue entender que é uma escada, um crescimento, uma evolução para cá, né? Uma evolução. A câmera está invertida, por isso que eu me confundo um pouco. Então é uma evolução, é um caminho de progressão, tá? Então nós vamos progredir na vida durante a nossa caminhada para que conseguimos e tenhamos a capacidade de entender o outro. É praticamente isso. Então a gente começa com o seguinte, começa com nós mesmos. Começamos a buscar uma evolução individual, um autoconhecimento para buscar uma autoevolução. Esse autoconhecimento que eu te trago não é autoconhecimento físico, não como a mídia gosta de falar, não é tu ficar tocando uma não para ver qual é o teu limite. Estamos falando de coisas profundas, estamos falando de profundidade do ser, profundidade do indivíduo. E qual que é essa profundidade do indivíduo? É você entender as suas fraquezas, você entender as suas limitações, é o efeito... Deixa eu pegar aqui que eu sempre esqueço o nome dele. São dois. Dunning-Kruger.
Dunning-Kruger. Não sou muito bom com outras línguas, mal sou bom com português. Mas o efeito Dunning-Kruger é o quê? É você ter a capacidade de absorver um conteúdo e entender as suas limitações. Só que para que esse processo aconteça, primeiro você vai ter uma oscilação e automaticamente acontece isso conosco também. Conforme a gente vai estar buscando conteúdos, buscando evolução, vamos buscar assim, a gente vai estar buscando informação que nós não tínhamos antes, nós iremos passar pelo gráfico de Dunning-Kruger, que é o quê? Quando eu absorvo um conteúdo novo, automaticamente eu acredito que eu sou o dono daquele conteúdo, eu sou o cara que mais entende e aquele conhecimento é capaz de transformar a vida de todos com quem eu vou conversar. Então eu vou levar essa informação para todo mundo. Entende? Então, essa informação que eu vou trazer para vocês, eu espero que vocês passem pela pirâmide de Dunning-Kruger. Por quê? Porque é uma forma que o cérebro faz para criar um atalho a essas informações no teu cérebro. Ele é importante. Com cautela e com a maturidade ao longo das nossas vidas, a gente consegue entender como passar pela pirâmide de Dunning-Kruger. Mas é importante que nós passemos por ela. E eu quero que vocês passem por ela. Então, nesse momento, tu tá eufórico e acredita que você sabe tudo sobre o assunto. Por exemplo, eu tô pensando em comprar uma Royal Enfield e gostei muito da marca, gostei muito da moto e tô estudando um pouco mais sobre o assunto. E comecei a falar sobre o assunto com uma pessoa, só que é uma pessoa que conhecia muito mais de moto do que eu. E ele começou a falar da moto, começou a falar da marca, da história da moto, da história da marca, sobre Harley, da história da Harley, que as duas marcas, a Royal Enfield e a Harley, se coincidem, um pouco da cultura de cada uma para eu entender um pouco de cada. E eu achava que eu estava entendendo da moto, daquilo que eu queria. Mas é normal, a gente acredita que está todo mundo na ignorância sobre aquele assunto, como nós estávamos. É natural nós passarmos por isso. A grande questão é a gente trabalhar com maturidade. Ou seja, eu levo uma informação nova que eu não sabia para outra pessoa. E se aquela pessoa não souber, eu falo aquilo que eu sei, é isso aí. Não começo a inventar novas coisas, que no Brasil isso está popularizado, né? Se tu não sabe, tu inventa, meio que isso. Não começa a inventar novas coisas. E também eu não vou me querer rebaixar a outra pessoa caso ela saiba mais do que eu sobre aquele assunto. Pelo contrário, eu vou absorver a informação daquela pessoa. Então eu comecei a absorver o que aquela pessoa falou sobre moto. Só que conforme o tempo vai passando, como nesse caso, eu posso ou ir estudando mais, ou encontrar uma pessoa que sabe mais do que eu, e eu vou caindo nessa escala de euforia, de achar que eu sou a pessoa que sabe tudo, e vou cair numa descida, minha autoestima estava muito alta, ela começa a cair sobre esse assunto. Por quê? Porque eu vou entender que é um pouco mais complexo do que eu achava, um pouco mais difícil do que eu achava. E aí eu vou pensar, cara, é muito mais difícil. Eu vou cair um pouco mais, vou estudar mais, vou cair um pouco mais. Cara, não sei nada sobre o assunto. Só que a pirâmide começa a subir de novo, na autoestima do conhecimento, que é o quê? Cara, as coisas agora estão começando a fazer sentido, começando a entender esse mundo de moto, começando a entender esse mundo de motores, de cilindradas e disso, daquilo, dos estilos diferentes de cada visual de moto, por que cada estilo existe. E vou subindo até chegar, cara, eu entendo muito agora sobre esse assunto, mas entendo minha limitação e sei que vai existir um especialista que entende muito mais do que eu. Isso é uma questão. Então, e nós vamos passar por isso como uma evolução do nosso ser. Quando a gente está na profunda busca do autoconhecimento, nós passaremos por isso. Em um momento em que nós acreditaremos que saberemos tudo sobre nós e queremos que todo mundo busque essa profundidade de autoconhecimento para uma autoevolução, e vai chegar um momento que nós vamos pensar, cara, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu não sei nada ainda sobre mim. E o pouco que eu sei, eu sou uma pessoa terrível. E aí que tá um dos primeiros passos do homem de bem que procura uma autoevolução, ir caminhar direto para o divino. Porque entendeu de que ele não é uma boa pessoa. Como ninguém é. Porém, quando ele busca e se aprofunda nessa questão do autoconhecimento, ele vai entender, vai ver essas pequenas falhas, vai ver essas pequenas falhas no próprio caráter, vai ver as suas limitações, que muitas vezes são muito, muito maiores do que as suas capacitações. Então, vai ver, cara, eu sou muito mais limitado do que eu sou capaz de fazer algo. Se eu colocar no mundo, em tudo que existe no mundo, o que eu sei fazer e o que eu não sei fazer, eu sei fazer muito menos do que eu sei fazer se a gente contabilizar tudo que existe nesse mundo. Mas eu sou bom em algo, e isso é muito importante para a sociedade. E eu vou começar a identificar no que eu sou bom e no que eu não sou bom.
E aí você consegue abrir um leque de oportunidades. Você está conseguindo entender como o profundo a busca do autoconhecimento abre oportunidades para ti? Muitas pessoas não buscam o autoconhecimento porque as primeiras vezes que elas buscam, elas começam a identificar somente os defeitos. Só que quando você se depara com os seus defeitos, é uma oportunidade. Caraca, eu não sei sobre. Eu sou empresário e tenho uma empresa em marketing. Então eu trabalho com marketing praticamente 10 anos, vai fazer 9, né? 9 em 2026, agora faz 9. E eu entendo muito sobre marketing, principalmente marketing digital, que é o tempo que eu estou trabalhando. Só que eu ainda sei pouco em comparação a pessoas que já estão. Eu encontrei com um parceiro de trabalho ali de uma cidade próxima daqui, que ele está há 25 anos trabalhando com marketing. Em comparação a ele, eu sei, não sei nem a metade do que ele sabe. Principalmente em questão de experiência, né? Mas eu começo a identificar no que eu sou bom e no que eu não sou bom. Mas, pô, mas ela, talvez aqui nessa parte de criação de identidade de marca ele é melhor do que eu. Só que na proliferação e na capacidade de usar o marketing para venda, principalmente o marketing digital, eu sou muito melhor. Então eu consegui entender, primeira visão, no que eu não sou bom, ou seja, ele tem uma capacidade que eu não tenho, ele é melhor do que eu. Porém, eu tenho um lado em que eu sou bom, talvez eu seja tão bom quanto ele, ou talvez seja melhor do que ele, ou talvez ele ainda é melhor do que eu, mas eu exercendo aquilo ali, que é a minha qualidade, eu começo a abrir oportunidades. E aí que tá o momento que as pessoas param, porque a primeira coisa que tu vai fazer na busca do autoconhecimento, a primeira coisa que você vai fazer, que você vai se deparar, é os seus defeitos. Por quê? Porque o cérebro do ser humano, ele está acostumado a procurar padrões e padrões de defeito. Para quê? Para que tenha uma melhora. Então, automaticamente você vai se encontrar primeiro com os seus defeitos e tá tudo bem. Você vai listar esses seus defeitos que você encontrou e se você perguntar para outras pessoas, você vai encontrar muitos outros defeitos. Aí depois a gente entra nesse assunto em um outro vídeo, se você leva esses defeitos, essa consideração das outras pessoas para frente ou não. Mas você lista os defeitos que você encontrou, deixa aqui, cara, eu preciso evoluir nesse lado aqui. Agora você vai listar as suas qualidades. E é quando você vai atrás das suas qualidades, só que aí que tá, em todos os âmbitos da sua vida, tá? E existe um. Deixa eu ver se eu encontro aqui um livro que fala sobre isso. É um livro do Paulo. Ah, eu tenho aqui o caderno. O livro do Paulo Vieira. Para quem não conhece Paulo Vieira, procure. Vai ajudar bastante você nesse caminho. Mas existe um livro do Paulo Vieira que fala sobre as áreas da vida que você precisa evoluir. Vou pegar aqui. Todo mundo pensa em quais? Você vai pensar financeiro, profissional, qual mais? Conjugal, familiar e, quando muito, as pessoas pensam no intelectual. Porém, a gente tem um pouco mais de áreas na vida para evoluir. E eu gosto de trazer essas áreas que o Paulo Vieira trata, porque ela é um pouco mais abrangente. Eu acredito que se nós analisarmos essas áreas e evoluirmos dentro de cada uma delas, nossa qualidade de vida melhora consideravelmente. Eu acho que isso que é o importante, a nossa qualidade de vida. Deixa eu pegar aqui, deixa eu achar onde é que tá. Aqui. Ó, vamos lá. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 áreas na vida. A primeira, que hoje em dia vem sendo muito falado, porém pouquíssimo trabalhado. Área emocional. Você precisa, como homem, identificar quais são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos dentro da área emocional. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu sou uma pessoa muito menos ansiosa do que eu era no passado. Então hoje o controle de ansiedade, principalmente em situações complicadas, em situações adversas da vida, passando por um momento de dificuldade, eu sou muito melhor do que a maioria. Porém, eu era o pior do que a maioria. E o que mudou? Eu exerci. Então, o que era um ponto fraco na minha vida, hoje se tornou um ponto forte. Consegue entender? Então, qual que era o ponto forte que eu tinha antes que os outros não tinham? Resiliência.
As outras pessoas não tinham a resiliência que eu tinha e a disposição a sofrer como eu estava disposto a sofrer. As pessoas tinham uma limitação dentro da capacidade de sofrimento. Coisa que eu já tinha isso naturalmente. Eu estava capaz de suportar o sofrimento do processo que as outras pessoas não estavam. Então eu tinha um ponto positivo. E um ponto negativo era a ansiedade que eu trabalhei. E hoje é um ponto positivo meu. Qual que é a outra área da vida a ser evoluída na primeira individualidade? Estamos na primeira individualidade do homem ainda, que é ele mesmo. Vamos tratar aqui a profissional. Então, muitas pessoas reclamam. Pô, tá difícil, a gente não consegue evoluir, tá tudo muito caro, a vida tá cara, não consigo evoluir, o emprego tá difícil, meu chefe é muito chato, meu parceiro de equipe é muito difícil, eu não gosto dele, ele é chato. Só que você não evolui na área profissional, você não busca uma evolução na sua área profissional. E não digo somente uma evolução de competência, mas uma evolução mental dentro da área profissional. Estar disposto a passar pelos processos. Então, um médico é o exemplo mais comum utilizado. Ele estuda por pelo menos 4 a 5 anos, passa por 2 a 3 anos de residência, aí para fazer uma especialização, ou seja, é 3 anos para ele ser clínico geral. E para ele querer evoluir, ele vai ter que buscar uma especialização, ele vai ter que se aprofundar, estudar mais. Tem um processo e é sofrido esse processo. Não é simples. Só que as pessoas não estão dispostas a ter um mental de evolução. E aí, a vida profissional dessas pessoas, elas entram numa zona de mediocridade, não evoluem. E elas ficam reclamando. E aí volta para a anterior, que é o emocional. Depois o financeiro. Isso está um pouco atrelado com o profissional por conta da mentalidade, não por conta da receita necessariamente. Obviamente que se você melhorar como profissional, você vai ter uma receita maior. Porém, se o teu mental ainda for um mental de operário, eu vou trazer uma questão de operário no sentido mais antigo possível, do pior sentido possível, trazendo no sentido de que você só quer cumprir o seu e ir para casa pagar suas contas. Isso é uma mentalidade de financeiro que te mantém na mediocridade. Se você ainda tem essa mentalidade no profissional, obviamente você vai ter ainda no financeiro. E se você tem essa mentalidade no financeiro, obviamente você vai ter ainda essa mentalidade no profissional. Você não pode estar a sua vida toda e todos os seus dias buscando somente pagar as contas. Você tem que estar buscando uma evolução. E essa evolução pode, obviamente, essa evolução financeira pode estar, obviamente, desvinculada à sua evolução profissional. Por quê? Obviamente no começo não. Você vai ter que primeiro buscar uma evolução profissional para ter um ganho maior e com um ganho maior você buscar uma evolução financeira para você fazer reservas, para você fazer bons investimentos, para você estar pronto e preparado para oportunidades de investimento. Esses dias apareceu uma oportunidade de ser sócio de uma empresa em outro país, só que eu teria que dar um aporte de um valor financeiro que para mim hoje é muito alto, eu não tenho esse aporte. Ou seja, se eu perdi uma oportunidade por falta de preparo, obviamente eu tenho algumas prioridades na minha vida listadas que não contava com isso aparecer. Mas se fosse uma prioridade para mim, algo importante para mim, ter um valor guardado para aproveitar as oportunidades de investimento, eu precisaria ter uma reserva somente para esse tipo de situação. E coisa que eu não tinha tratado como prioridades e, obviamente, não estava preparado. Então, tá vendo como a mentalidade muda de acordo com cada situação? Primeiro, a gente busca pelo emocional, para estar pronto e preparado para qualquer coisa e qualquer situação. E aí a gente vai para diversas coisas. Eu passei por um período um período depressivo. Não cheguei a ser clinicado com depressão, né? Eu não fui diagnosticado clinicamente com depressão porque eu não ia não fui buscar essa atestado, mas eu acredito que eu passei por um período, de depressivo, não digo de depressão, é um período depressivo, que eu posso estar falando um pouco mais sobre a minha história aqui no futuro. Porém, eu busquei uma evolução dentro daquela situação. Eu comecei a buscar informações que me ajudassem a tirar daquela situação. Fazer exercício físico, buscar pequenos prazeres do dia a dia, enfim. Eu evoluí como pessoa sozinho, buscando informação, ou seja, está muito mais atrelado daquilo que você está disposto a fazer por si mesmo do que necessariamente aquilo que você precisa pagar. Eu fiz
sozinho com vídeos no YouTube. Isso mudou minha mente para o meu profissional, que mudou minha mente para o meu financeiro, obviamente buscando muita leitura e muito treinamento. Porém, depois vamos para o intelectual. E o intelectual, isso pode te ajudar no nível profissional também. E pode ajudar também no nível financeiro também. Depende de qual informação intelectual que você está disposto a adquirir. É informação intelectual sobre conhecimentos, autoconhecimento, excelente. Sobre finanças, excelente. Sobre o teu ramo de negócio, excelente. Sobre política, excelente. São informações intelectuais que te agregam. O servir, olha só, o servir ele melhora a sua vida num nível extraordinário, mais do que você consegue imaginar. Sabe por quê? Porque você está retribuindo aquilo que muitas vezes outras pessoas já fizeram para ti. E eu não estou falando sobre consciência. Eu vou retribuir às pessoas aquilo que já foi feito para mim. Então eu vou. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Então eu vou ser uma boa pessoa, porque eu vou retribuir, uma questão de karma, uma questão de você ajudar as pessoas porque você foi ajudado e você ajudar a construir a tua terceira individualidade mais forte, que é a sua nação, ou a sua segunda individualidade mais forte, que é a sua família. O servir está constantemente atrelado na vida do homem. Nós vamos tratar sobre o servir na vida do homem. Saúde, a sua saúde tem que estar muito bem trabalhada, porque você é líder e a sua família depende de você. Social, vocês têm que estar bem relacionados na sociedade, não por interesse, não. Porque é extremamente necessário uma pessoa, principalmente um homem, compartilhar as suas conquistas com amigos, com pessoas próximas, pessoas do círculo interno, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Vamos falar sobre famílias também. Filhos, se você ainda não tem filhos, o quanto que você se sente por não ter filhos, o quanto que você quer ter filhos, e se você já tem filhos, o quanto que você é empenhado com os seus filhos, o quanto que você se dá bem com os seus filhos, o quanto que você está orgulhoso dos seus filhos por você ter dado limites a eles. Trabalharemos sobre isso na segunda individualidade. Conjugal, a segunda individualidade, que é a sua família, como que você precisa evoluir na sua vida conjugal. Parentes, com seus pais, com seus irmãos, com seus tios, primos. E por último, o espiritual. Essas são as 11 áreas da vida. Algumas mais relevantes do que outras para determinadas pessoas, mas todas elas são relevantes, todas elas você precisa evoluir como homem, para que você consiga ir para a sua segunda individualidade. Então vamos voltar um pouquinho. Autoconhecimento para uma autoevolução nessas 11 áreas da vida, que são emocional, profissional, financeiro, intelectual, servir, saúde, social, filhos, conjugal, parentes e espiritual. Ok? Autoevolução. Aí nós vamos, nós vamos para a segunda individualidade do homem, que é a família, que é uma das mais importantes. A primeira, que é você mesmo, você como indivíduo, você precisa evoluir como indivíduo para que você consiga ser um líder para a segunda individualidade, que é a sua família. E um líder é o quê? Um líder, ele é um formador de heróis. Existe um livro chamado Formador de Heróis, que é excepcional. Um formador de heróis, ele não é o herói, ele forma herói. O herói, ele faz tudo sozinho. Um formador de herói, ele influencia as pessoas a ajudarem a ele a construir. Então, um líder, ele é o quê? Um líder familiar, ele é o quê? Ele protege e ele provê. Isso é um fator. O segundo fator é ele cria pessoas dignas, honradas, com princípios e com valores, e que serão heróis no mundo e que serão formadores de heróis. Vamos lá. Já vou conectar um pouco a terceira individualidade, que é a nação. Como que nós vamos transformar a nação sozinhos? Como que eu sozinho vou transformar uma nação? Fazendo a sua parte dentro do seu lar. Primeiro você busca evoluir, para depois você busca construir uma família forte. Digamos que você tenha 3 filhos homens. Ou 3 filhos. Pode ser homem ou pode ser mulher. Só que se você for homem, você consegue impor mais essa questão da individualidade masculina. Mas se for mulher, você precisa impor de uma maneira diferente, que talvez um outro vídeo eu traga uma outra pessoa para ajudar a trazer essa informação. Porém, digamos, vamos trazer que você tem 3 filhos, vamos trazer no modo genérico. Se você conseguir trabalhar princípios e valores na vida desses seus 3 filhos, e eles consigam carregar os seus princípios e valores de dignidade, honestidade, trabalho, prosperidade, compartilhamento, evolução pessoal, autoconhecimento, tudo isso, a religião sobre o seu Deus, se não for o islamismo, se você conseguir
você conseguir influenciar, inspirar os seus 3 filhos a levarem adiante aquilo que você ensinar, esses 3 filhos, digamos que cada um tenha 2 filhos, ou seja, de ti já saiu 3 famílias, você está multiplicando. De cada um deles já vai sair mais 2, ou seja, você já tem mais 6 famílias. Está vendo como ao longo prazo você multiplica um benefício, algo positivo? E o mais importante, quando você lidera com a verdade, com princípios e valores, e valores como honestidade e tudo mais que nós já falamos, você inspira, ou seja, não é impor, não é com poder, é com inspiração e liderança, com amor, com guia, com direcionamento, com fazer junto, compartilhamento, estar junto. Se você consegue aplicar isso de uma maneira certa, você multiplica o bem. É aí onde nós conseguimos criar uma nação forte. Ah, Adriel, mas eu não vou ver isso. Sim, mas o mal, quando o mal constrói na base, ele também não vai ver. O Lula, lá em 80, por aí, ele falou que ele estava, naquele momento, plantando para colher no futuro. E nós, brasileiros, estamos colhendo o que ele plantou nos anos 80, a desgraça que ele plantou. Que é desunião, dissensão, disseminação do mal, fake news, o comunismo, roubo, escravidão, tudo isso é o que ele prega. Aborto, destruição de famílias, roubar o seu dinheiro, como o INSS, como o mensalão, como o petrolão. Tudo isso ele plantou lá atrás. E nós vamos plantar o bem agora. Só que para isso, como a geração passada negligenciou a plantação, a geração passada do bem negligenciou a plantação, e a geração passada do mal não negligenciou, começou a plantar na cultura, trazendo informações falsas sobre a construção do Brasil, a história do Brasil, como trazendo informações da cultura woke para a base nas instituições de escolas, na educação infantil, trazendo essas informações de destruição familiar. Eles não negligenciaram essa base, o povo do outro lado. Nós vamos ter que construir a base para o futuro. Só que nós precisamos começar hoje intencionalmente. E como nós começamos hoje intencionalmente? Primeiro, com nós mesmos. Segundo, com a família, para no futuro termos uma nação. Só que quando nós começamos a trabalhar intencionalmente em nós, na família, para a nação, nós, lembra que eu falei? Seremos apontados e direcionados ao divino. E aí, quando nós chegamos na 4ª individualidade, o reino. Por que nós fazemos isso? Tudo isso é feito para o bem. E qual que é o bem? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tudo isso é feito por conta disso. Qualquer coisa que outra pessoa traga essa informação diferente disso, você duvide. Nós faremos isso sempre para a honra e glória do Senhor Jesus. Por que eu vou trazer isso aqui do começo até o fim? Porque terão pessoas que os antigos chamavam de melancia. O que é melancia? Por fora ele está verde, mas por dentro está vermelho. Ou seja, vai ter comunista no exército. A pessoa vai estar fardado de verde, mas por dentro ele é comunista, vermelho. União Soviética, marxismo e essas desgraças toda. Ou seja, vai ter melancia. Só que a melancia, ela nunca vai levar a honra e glória para Jesus. Então, todo o papel bem feito, tudo que é feito com a nossa identidade de homens de valores, que trabalha as 4 individualidades do homem, vai ser tudo sendo feito apontando para Jesus. Então, por isso, precisamos trabalhar 4 individualidades, por isso que eu trouxe 4 individualidades, não 3. Se eu trouxesse, sem essa informação, quisesse trazer toda a honra e toda a glória do trabalho para mim, eu traria as 3 individualidades. Acho que eu até fiz um vídeo sobre 3 individualidades, porque eu queria alcançar mais pessoas, e eu entendo que Jesus pode ser uma barreira que impede chegar nas pessoas por conta de Jesus. Tem pessoas ali que não gostam muito, mas eu caguei para essas pessoas no momento. Futuramente talvez a gente alcance elas num outro formato. É importante agora nós trabalharmos as bases dos homens que estão buscando evoluir. Se você é solteiro, busca evolução individual para que futuramente você tenha uma família e busque a evolução da sua família, para que nós consigamos construir uma nação forte. Só que você, já no começo, construindo essa mentalidade, automaticamente você vai buscar a Cristo. E aí nós chegamos no livro mais importante de todos para essas 4 individualidades,
que é a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia é o livro mais importante de todos. Vamos ter informações dentro da Bíblia que vai nos ajudar a evoluir, vai nos ajudar a evoluir ali dentro. Eu vou trazer algum exemplo para vocês, como a Bíblia nos ensina a ser líderes, tá? Vamos lá. Vou trazer somente um exemplo para vocês, para esse vídeo não ficar tão longo e num próximo vídeo a gente fala um pouco mais, tá, pessoal? Vamos lá, Marcos 3 e 13. Vamos lá. Marcos. Opa, já tô em Mateus. Passei. Marcos 3 e 13. Eu vou ler na minha versão, que é a versão A Mensagem pode ser um pouco diferente da de vocês. Caso vocês tenham Bíblia. Caso vocês não tenham, por favor, busquem, comprem. Vamos lá. Ele subiu em uma montanha e convidou alguns para o acompanhar. Foram juntos e ali ele escolheu 12 e os designou apóstolos. Jesus os reuniu para enviá-los e proclamar a palavra. Também lhes daria autoridade para expulsar demônios. Os 12 discípulos são... E aí tem o nome dos 12 discípulos, dos 12 discípulos, né? Simão, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Então tá. O que nós aprendemos nessa passagem? Primeiro, você, como líder da sua família, vamos trazer um pouquinho sobre liderança. Se você... Não vou tratar somente da família, mas se você trabalha num negócio, você é um líder e você é um criador de líder. E o líder, ele é um criador de líder, tá? Um líder não é a pessoa que ela designa funções, ela designa autoridade para construir mais líderes. Entenda como líder do seu lar, líder do seu negócio, líder do ministério da igreja, líder de grupos de pessoas, enfim, de qualquer forma, você é um líder. E para isso, você precisa construir um outro líder. E dentro da sua família, você está quem que você está formando líder? Os seus filhos. Os seus filhos você está formando líder. Então, automaticamente, você escolheu poucos, que é os seus filhos. Mas num negócio, você vai escolher alguns próximos de você que você vê maior capacidade de se tornar líder. Então, a primeira coisa que Jesus trata aqui para escolher os próximos líderes é escolha poucos. Porque ele subiu ao monte e escolheu 12, de muita gente que tinha ali. Segunda informação, ele designou autoridade. Olha só, como que eu falei? Quando a gente passa função para uma pessoa, então eu vou falar para meu filho, vá lá e limpa a garagem. O que eu estou falando para ele? Eu estou falando para ele fazer uma função, eu estou designando função. E quando eu designo função, eu estou criando um operário, eu estou criando um aceitador de opinião, sem pensamento crítico. Porém, se eu crio, eu falo para ele assim, você é responsável pela organização e limpeza dessa garagem. Eu não quero saber como, mas eu quero que mantenha limpo. Se ele perguntar como que eu faço isso, aí eu posso trazer informações de como eu faria e falar, mas você está livre de fazer como você quiser. Você é autoridade nesse ambiente. Faça aquilo que você achar melhor, mas mantenha limpo e organizado nos padrões mínimos do que eu exigir. Só a autoridade está contigo. Como você vai fazer é a tua informação. Aí você vai falar, mas é difícil. As pessoas difíceis, pode ser o seu filho, como eu fui para o meu pai, são fortalecimento para você. Agora, se você escolher um líder na sua... sem ser os seus filhos, que você não tem opção, mas no seu negócio, no seu ministério, em outro grupo de liderança que você lidera, se você escolheu ele para treinar, essa pessoa não quis evoluir, não quis treinar, então quer dizer que você jogou tudo fora? Não. Quer dizer que você trabalhou em você o processo de ensinar um líder. E no próximo líder, talvez você vai identificar melhor, com mais facilidade, uma pessoa que era igual ao anterior, que não permaneceu. Ou talvez você vai identificar onde você errou para que faça com que a próxima pessoa permaneça. Então, houve um trabalho em você dessa evolução, de se tornar o melhor formador de líderes, né? Então,
Começa por pouco, aceite as pessoas difíceis, e o seu filho vai ser difícil. Priorize o relacionamento. O que Jesus fez? Ele chamou aquelas 12 pessoas para próximo dele. Ou seja, ele teve relacionamento próximo, né? Vamos dizer assim, íntimo no sentido de intelectual, informação e caminhar junto e estarem sempre junto e dormindo em certas ocasiões no mesmo recinto. Então, ele priorizou o relacionamento. Priorize o relacionamento com o seu filho. Você designou aquele autoridade para ele naquele ambiente. E como que você vai fazer isso? Primeiro você vai ensinar ele a fazer e falar, observa como eu estou fazendo. Agora você vai me ajudar. Ajude eu a fazer. Agora você vai fazer e eu vou te ajudar. Agora você vai fazer e eu vou assistir. Entende? Isso você vai fazer com seu filho, obviamente, ao longo de um tempo. E com o líder você vai fazer da mesma forma. Então, só que para isso, para que tenha essa evolução de você fazer ele assistir até ele fazer e você assistir, vai ter um relacionamento sendo criado no meio do caminho para você entender quando ele está pronto para a próxima etapa. Você vai precisar de conversa, você vai precisar de ter uma interação, uma comunicação, uma conversação, ter relacionamento com um líder que você está formando. Então, primeiro você se trabalha em você para ser um bom líder, das melhores opções que você tem, se você já é um líder, já busca o quanto antes buscar evolução, autoconhecimento e autoevolução, para ser um formador de líderes, formador de um líder que é o seu filho ou no seu negócio, e priorize o relacionamento com ele para que você consiga entender os processos de evolução. E lembre-se, a intenção é que ele seja melhor do que você, não pior. Então vai chegar um momento em que ele vai fazer coisas diferentes que talvez vocês não concordem. Quando ele chegar com uma ideia, chegue sempre com um sim. Por quê? Porque aí você alavanca o crescimento dele. Sim, mas a ideia é ruim. Sim, mas vamos pensar junto. Se a gente, olha só, tem esse problema nessa tua ideia. Se a gente mudar um pouco, ou pense um pouquinho melhor para resolver esse problema nas ideias que você trouxe. Eu aceito, mas temos alguns problemas que nós precisamos resolver. Então não é um sim de eu aceito tudo, mas é um sim, aceito e vamos evoluir. Então, formar um líder é formar um pensamento de líder e não um auxiliar. O problema é que quando a gente pensa em liderar, em ser líder, eu vou ser servido, eu vou ter auxiliares, e não é isso, eu vou servir, eu vou auxiliar no crescimento dessas pessoas. Então eu não estou criando auxiliar, eu estou auxiliando para que eles criem líderes e que futuramente eles formem líderes assim como eu estou formando eles para serem líderes. Tanto em empresa, tanto em ministério, quanto em família, quanto em vida, em cotidiano. Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma empresa e eu lidero e formo líderes, eu busco formar líderes. Tem pessoas que não querem, tudo bem. Como eu falei, as pessoas que não querem, elas trabalharam em mim para a minha evolução. E talvez lá na frente eles entendam isso e eles evoluam com aquilo que eu informei. Não ficou dentro da minha instituição, da minha organização? Faz parte. Vai fazer parte, isso vai acontecer. Mas eu preciso entender o processo de cada um e o meu processo também. Mas a ideia para que nós consigamos construir é isso. E aí, com essa mentalidade de servir, eu vou servir o reino. E como que eu vou servir o reino? Ajudando outras pessoas, ajudando outras famílias a entender essa visão de reino, essa visão individual, das 4 individualidades do homem. Isso é servir, servir em prol de uma evolução no macro e não no micro, não somente para mim, não retendo informação, não retendo aquilo que eu sou, aquilo que eu sei, mas multiplicando. E multiplicar é diferente de adicionar. Quando eu estou numa empresa, eu adiciono um funcionário, ele vai ser sempre aquela função. Mas quando eu multiplico um líder, eu consigo crescer a minha empresa, trazer uma outra pessoa para ser um líder em formação daquele líder que eu formei, e eu consigo expandir, eu consigo trazer uma visão de expansão, de multiplicação e não de adição. Quando eu tenho uma visão de adição, eu tenho um filho, depois eu tenho um neto, e depois eu tenho mais pessoas debaixo de mim. Quando eu tenho uma visão de multiplicação, eu sou um pai. Eu formei um pai que vai formar outro pai. O sucesso de todo pai não é formar um bom filho, o sucesso de todo pai é formar um bom pai. Então, o processo de multiplicação eu não tenho um filho e um neto somente, mas eu tenho um filho que se tornou um pai,
que teve um outro filho que se tornará um pai. Esse é o processo de multiplicação. Só que para isso eu preciso construir uma cultura de multiplicação, de autoevolução, de autoconhecimento e de princípios e de valores. E trabalharemos mais no próximo vídeo, porque esse vídeo ficou longo, já deu 40 minutos e vai dar mais até o final. Então, pessoal, por favor, me ajudem, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, comenta o que você achou de tudo isso que eu trouxe para vocês. Se você gostou e acredita que esse conteúdo possa ajudar outras pessoas, compartilhe. Por favor, me ajude, que eu vou trazer mais vídeos para esse canal. Talvez você vá chegar no canal e vai ter poucos inscritos. E tá tudo bem, estamos no começo. Não queremos alcançar todo mundo agora. Queremos alcançar as pessoas dispostas a evoluir. Então compartilhe com quem você acredita que vai ajudar, mesmo que ela não esteja disposta agora. Mas é uma semente que está sendo plantada. Uma semente plantada, você não vai ver o crescimento dela agora. Só que ela precisa ser regada. Então você vai plantar agora e futuramente você vai enviar um outro, talvez um corte daquilo que eu estou falando aqui, que vai ser o processo de regar aquela semente que você plantou enviando esse vídeo. E aí uma semente plantada e regada é uma semente brotada futuramente. Futuramente talvez ela veja esse vídeo, talvez ela entenda um pouco daquilo que eu estou trazendo, daquilo que você quer que ela entenda. Então, me ajude, compartilhe, dê o like, comente o que você achou, o que você não concorda, aquilo que você concorda. Se inscreva no canal para me ajudar. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.